Olá, tudo bem? Aqui é Thiago Tinoco, personal trainer e treinador de corrida. E sejam bem-vindos ao canal. Antes de falar do episódio de hoje, quero aqui dar somente uma informação. Nós tivemos que trocar o nome do canal apenas por uma questão simples. Já tinha um canal com esse nome no YouTube, mas problema nenhum. Antes de começarmos, vamos lá então. Aqui corremos juntos, porque essa é a nossa corrida. Muito bem, você já se perguntou como é que foi você começar na sua história da corrida? Ou se você não corre, de que maneira você pensa em iniciar, né? É muito importante porque passa por um dos assuntos mais comuns nesse século, que é a ansiedade, né? A ansiedade é algo recorrente nas nossas vidas. Nós trouxemos isso da nossa vida profissional, da nossa vida familiar, da nossa vida social até. Convivemos com essa ansiedade diariamente. E muitos corredores levam essa ansiedade para o seu dia a dia de corridas. É muito comum isso acontecer. Eu tenho vários alunos que demonstraram problemas de ansiedade logo no começo das corridas. Foi como se usasse a corrida como uma válvula de escape e querem a todo instante provar que podem fazer muito mais. Quando eu converso com eles que o início tem que ser mais tranquilo, mais conservador, alguns exageram e como se sentem muito bem, nós sabemos que existem fatores hormonais envolvidos, como a secreção de endorfina, que é um hormônio que dá a sensação de relaxamento, de prazer. As pessoas acabam exagerando um pouco no ponto e depois acabam se machucando. Outra coisa que também acontece com a corrida é que ela é uma atividade que basta você calçar um tênis e correr. Então isso é uma outra coisa que também trabalha muito a ansiedade das pessoas. Eu preciso correr, é só calçar um tênis e ir. E tem a questão dos nichos também, de que as pessoas elas querem ficar em grupos para poder iniciar uma corrida. É muito importante aqui conversar algumas coisas meramente cruciais para quem vai correr. Quando você começa no dia a dia da corrida, alguns fatores fisiológicos importantes começam a se adaptar. Só para vocês terem ideia, nós temos dois tecidos no nosso organismo, o tecido cardiovascular e os tecidos moles. Os tecidos moles, eles compreendem ossos, ligamentos, músculos, tendões. Todos esses dependem de uma adaptação um pouco maior que o tecido cardiovascular. Sabemos que o tecido cardiovascular, em um período ali de 6 a 8 semanas, tem uma rápida adaptação. É muito comum o corredor, depois desse tempo, já está ali adaptado a conseguir ter mais fôlego para fazer distâncias maiores. Mas os tecidos moles, estes, dependem de um tempo bem maior de adaptação, que varia de indivíduo para indivíduo. Depende de um princípio de treinamento meramente importante, que é a individualidade biológica, e outro que é a adaptação biológica. E essas adaptações podem chegar de 12 a 16 semanas. É um período um pouquinho longo, né? Essas 12 e 16 semanas para poder se adaptarem. Bem complicado, né? Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que ter isso em mente e começar a brincar com o volume e a intensidade. Então quando você decide a correr, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um profissional especializado para ele te treinar. Não adianta você entrar nessa de comprar revistinhas, que tem várias aí no mercado, nas bancas de jornais, que promete te dar uma planilha de treinamento para correr determinada prova em um número específico de semanas. Isso não vai adiantar, principalmente porque já não corresponde à individualidade biológica, cada um tem a sua. Então, certifique-se de ter um profissional te acompanhando, porque ele vai entender essa questão tecidual e ele vai começar a adaptar volume e intensidade de treinamento. Sabemos que são duas variáveis totalmente importantes que na busca da literatura elas lesionam. Então, quando você prioriza uma, você tem que deixar a outra ali quietinha, descansando. Ou seja, quando você aumenta o volume, você tem que diminuir a intensidade e vice-versa. E tudo isso tem que ser feito de uma forma bem moderada. Nós sabemos que dentre os dois tipos de variáveis, a intensidade, quanto mais rápido você corre, maior vai ser a carga de impacto. Lembra que quando você termina a fase de voo da corrida e inicia a fase de balanço, você tem o contato do pé no solo. Isso é o impacto. Esse impacto vai gerar uma variável normal de sobrecarga tecidual. São as ondas de choque provenientes do impacto. A forma como o seu corpo vai absorver essas ondas de choque depende muito
da geometria das suas articulações, das distribuições dos tendões nos pontos de fixações ósseos. Cada um vai ter o seu. E essa absorção de impacto vai depender de tudo, inclusive da forma como que você tem ali o seu treinamento de força, da forma como os seus músculos e articulações estão adaptados. Então, você tem que fazer os seus treinos sempre de forma moderada, porque a velocidade, que é a intensidade, deve ser controlada. E levando em conta que o tecido cardiovascular ele é mais rápido para adaptação do que os tecidos moles, preconize sempre o volume em primeiro. Então, todo treino que você fizer, no início, corra de forma moderada. Se você conseguir respeitar a questão tecidual, as variáveis de treino e treinar de forma moderada no início, o risco de lesão é baixo. Então a gente tem que ficar sempre atento a isso, a minimizar o risco de lesão. Quando a gente busca a literatura, nós sabemos que em até 30% de pessoas conseguem ter lesão em 13 semanas de treino. Veja bem, 13 semanas de treino, 30% em lesões. É um número bem alto, não acha? Então a gente tem que respeitar todo esse momento. A ansiedade ela deve ser controlada. Ouça seu treinador, escute o seu corpo sempre e, por favor, faça o treino de forma mais moderada. Mas vamos lá, você tem alguma história a me contar sobre isso? Já aconteceu alguma coisa com você quando você iniciou seus treinos de corrida? Ou conhece alguém com uma história parecida? Deixa aqui nos comentários. Agradeço muito a sua participação e semana que vem teremos outro vídeo. Lembre-se, aqui corremos juntos, porque essa é a nossa corrida.